Então, eu nasci em Castro Verde, sou natural de Castro Verde, nasci em 1957, estudei em Castro Verde até ao ensino secundário, no colégio que existia em Castro Verde, na altura, portanto ainda não havia ensino oficial nessa época. Portanto, o ensino oficial até praticamente ao 25 de Abril, ou pouco antes, só existia nas capitais de distrito, nos liceus. Então, existia aqui um colégio particular e estudei em Castro Verde, até ao ensino secundário. Após o ensino secundário, comecei a dar aulas logo nessa altura. Na altura tinha 17 anos de idade, quando comecei pela primeira vez, mas, portanto, fui continuando a estudar. E fui continuando a estudar. Fiz, então, o curso do magistério primário para poder ser professora no primeiro ciclo, embora nunca tivesse lecionado nesse ciclo de ensino, no primeiro ciclo. Uma vez que, enquanto fiz esses estudos, estava simultaneamente a trabalhar, a dar aulas aqui no ciclo preparatório em Castro Verde. Dava aulas já no ensino oficial. Com 18 anos ingressei mesmo no ensino oficial e estudava e ao mesmo tempo trabalhava. Era professora. Quando acabei o curso do magistério primário, continuei como professora também nesse nível de ensino, no segundo ciclo e terceiro ciclo, em Castro Verde, e foi depois disso que resolvi ir tirar a licenciatura, o que fiz também sempre enquanto trabalhadora estudante. Portanto, fiz todo o percurso de faculdade enquanto trabalhadora estudante, a dar aulas em Castro Verde e a estudar na Faculdade de Letras de Lisboa. Portanto, fiz a licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, na variante português-francês, e então passei a ser professora de português, depois profissionalizada, inicialmente só com habilitações próprias, mas depois fiz a profissionalização em serviço, aqui em Castro Verde. Continuei a estudar, portanto, tive algum tempo de intervalo nesse período, portanto, após acabar a profissionalização, tive alguns anos no Conselho Diretivo da escola, portanto, fui presidente do Conselho Diretivo há alguns anos. Quando consegui sair o primeiro ano, resolvi fazer aquilo que eu efetivamente gostava, que era continuar a estudar. Então, foi novamente na Faculdade de Letras de Lisboa que fui fazer o mestrado em Linguística Histórica, fazendo depois uma tese de mestrado sobre o dialeto alentejano. O meu percurso como professora, portanto, é já muito vasto. Este ano é o 46º ano de aulas, 46 anos de serviço, ainda estou no ativo, leciono neste momento a turmas do 12º ano e do 10º no ensino secundário, português no ensino secundário. Depois, paralelamente a todo este trabalho enquanto professora, tive, portanto, muito de atividade autárquica desde o ano de 1980. Portanto, em 1980, fui convidada, tinha 20 e poucos anos, fui convidada pela primeira vez para integrar as listas, penso que não há problema de dizer, pronto, da CDU em Castro Verde, que era assim um movimento muito plural e muito abrangente, que tinha muita gente, mesmo a maioria das pessoas, portanto, que integravam aquelas listas eram pessoas independentes, não pertencendo a nenhum partido. Eu, como filha da terra e como gostando também de colaborar, fui aliciada nesse sentido e entrei. Fiz então 2 mandatos enquanto vogal da Assembleia Municipal, depois fiz 2 mandatos enquanto vereadora na Câmara Municipal e depois desses 2 mandatos fui candidata à Junta de Freguesia de Castro Verde, que na altura era a Junta de Freguesia de Castro Verde. Foi aí que fiz 4 mandatos sucessivos. Depois, portanto, tive naturalmente que sair, porque saiu a lei que não permitia, portanto, a continuação em órgãos executivos depois de 3 mandatos. Saí então da Junta de Freguesia de Castro Verde, embora ainda continue ligada ao poder autárquico em Castro Verde e seja atualmente a presidente da Assembleia Municipal de Castro Verde.
como é que, de que forma é que isso esteve ligado e permitiu a minha ligação à Associação Sénior Castrense? Foi pelo seguinte: enquanto Presidente da Junta de Freguesia de Castro Verde, nós procurámos sempre ter, como a freguesia é uma freguesia urbana, é a freguesia aqui de Castro Verde, portanto as freguesias rurais têm outro tipo de problemas. As freguesias urbanas, muito do trabalho da Junta de Freguesia acaba por se confundir, por vezes, com o trabalho do próprio município, da própria Câmara Municipal. Então, nós procuramos ter sempre um papel muito diferente neste aspecto, e uma das questões que nós, na altura, criámos foi um tipo de... Não era nenhuma associação, naturalmente, mas foi tipo de cursos de formação que envolveu a população. As pessoas podiam se inscrever, tanto aqui na vila, em Castro Verde, como nas pequenas localidades que faziam parte da freguesia de Castro Verde, e começámos a dar aulas para a população sénior, nomeadamente aulas de informática, aulas de pintura, aulas de... várias matérias. Começámos a fazer aulas. A esse projeto, que foi criado pela Junta de Freguesia na altura, nós demos-lhe o nome de aprendizagem conjunta, porque que tinha duas interpretações, que tinha da aprendizagem portanto, através da Junta de Freguesia, e simultaneamente era uma aprendizagem conjunta, porque pessoas que eram docentes numa determinada disciplina eram aprendizes de outras, e portanto era uma aprendizagem conjunta. Essas aulas foram precursoras da Universidade Sénior de Castro Verde, da Associação Sénior Castrense, melhor dizendo, porque, portanto, fui eu uma das sócias fundadoras da Associação Sénior Castrense, juntamente com mais duas colegas que também fazem atualmente parte da direção desta associação. Isto no ano 2010. No ano 2010 criámos formalmente a associação, que teve que ficar com esse nome de Associação Sénior Castrense, na medida em que, como Universidade Sénior, também, portanto, não era aceito o nome. Portanto, teve que ser uma associação de caráter mais abrangente, que ficou então com esse nome, Associação Sénior Castrense, o que eu penso que é importante, porque também permitiu a criação de outras valências na Associação Sénior Castrense, para além da Universidade Sénior, porque tem efetivamente esta vertente da aprendizagem da Universidade Sénior, mas permitiu a criação, por exemplo, de um grupo de teatro, a criação de um coro da Universidade Sénior, e toda esta parte social que faz parte agora deste projeto de que falamos, portanto, da oficina de costura solidária, que constrói todos estes vestuário e todos estes bonecos para oferecer às crianças. Sim, e então foi dessa forma que a Associação Sénior Castrense nasceu. Eu, entretanto, como já era professora e como já referi, aceitei o desafio inicial, antes disso, de começar a dar aulas na Universidade Sénior em Beja, que começou antes da de Castro Verde, e fui 2 anos seguidos e a propósito de Castro Verde, dar aulas aos séniores de Beja, também para me ir um pouco introduzindo como é que funcionava, como é que não funcionava, e poder, portanto, estar mais à altura, digamos, desse desafio da criação da Universidade Sénior Castrense. E foi desta forma, portanto... Sempre deu aula de português? Depois, após a criação da Universidade Sénior, estive sempre ligada e fui sempre professora de português e literatura portuguesa, mais ou menos dentro dessas áreas, português e literatura portuguesa. Mais até de literatura portuguesa do que propriamente português enquanto língua. Portanto, a parte da língua, até porque há outra professora que dá a língua portuguesa, e eu tenho focado sempre mais na literatura portuguesa. E como é que é a relação da Universidade Sénior com as outras organizações que tem aqui, com a Câmara, com a LPN, com a Associação dos Agricultores? Existem ações que sejam feitas? Existe e tem existido, portanto, ao longo do tempo, atividades conjuntas. A LPN tem tido sempre, por exemplo, aqui
técnicos da LPN que são simultaneamente docentes da Universidade Sénior. Eles às vezes até não há propriamente um professor, mas às vezes têm 3 ou 4 técnicos que ao longo do ano asseguram uma cadeira aqui na Universidade Sénior. Também outro tipo de ações conjuntas têm sido feitas, muitas ações conjuntas com a Universidade Sénior, com a LPN, neste caso. Com outras associações acontece a mesma coisa, portanto há algumas que pelo tipo de atividades que desenvolvem permite uma ligação maior do que outras, mas de qualquer forma, mesmo com a escola secundária, tem havido muitas ações conjuntas com as escolas do primeiro ciclo, também muitas atividades conjuntas, por exemplo, de aulas de culinária para os meninos pequenos, portanto aqui funciona também aulas de culinária, e há turmas do primeiro ciclo que têm vindo a aprender, portanto a fazer também culinária aqui com o primeiro ciclo, com todos os ciclos de ensino. Nós já fizemos clubes de leitura conjuntos com alunos da escola e com isto, mais através da minha pessoa, digamos assim, clubes de leitura com alunos da escola e alunos da Universidade Sénior. Temos tido vários projetos conjuntos. Com a Câmara, a Câmara também tem estado sempre desde a primeira hora no apoio à iniciativa, embora não diretamente, nunca diretamente, porque a Associação tem de uma direção própria, portanto o apoio da Câmara tem sido sempre em termos, por um lado, de subsidiar a associação, da Câmara e da Junta de Freguesia, subsidiar a associação e ao mesmo tempo de dar apoio logístico também a muitas questões, nomeadamente estas das instalações da Universidade Sénior Castrense. Neste momento as instalações até são da Câmara Municipal, em tempos foi a Somincor, que também conhece, portanto, a grande empregadora aqui de Castro Verde, que cedeu um espaço que foi durante muitos anos a primeira sede da Associação Sénior Castrense. Que não é essa. Não é esta, não. Portanto, era uma outra vivenda, portanto, eles tinham uma vivenda aí em Castro Verde, onde funcionou durante muito tempo um centro para as crianças pequeninas, portanto era para apoio às crianças, agora não me lembro exatamente o nome que tinha, e depois acabou por ser extinto porque havia oferta oficial, era só para os filhos dos trabalhadores, para ficar com os filhos dos trabalhadores após a escola primária, após a escola fechar e os jardins de infância. Depois, entretanto, fechou esse serviço porque havia oferta oficial e então foi cedido esse espaço durante vários anos à Universidade Sénior Castrense. Foi aí que começaram as primeiras aulas durante algum tempo e depois passou a ser este espaço que era uma antiga cooperativa de consumo que fechou, acabou por fechar e depois foi convertida, foi uma parte vendida a uns comerciantes que aí estão ao lado e ficou esta parte, a Câmara ficou com o cineteatro e com esta parte, a Câmara comprou uma parte, o cineteatro e esta parte que foi depois cedida através de protocolo à Associação Sénior Castrense. Foi uma transformação radical, né? O 25 de Abril acabou por ser uma transformação radical na sociedade portuguesa, em todo o lado e naturalmente que em Castro Verde também foi. Talvez realce dois aspectos que considero fundamentais. Por um lado, o ensino, portanto, o ensino ser aberto a toda a população, todas as pessoas poderem estudar, que eu penso que era um grande obstáculo que existia anteriormente, era o facto de a grande parte da população não ter acesso ao ensino, à educação e ao ensino. Só tinham mesmo até à quarta classe, aquilo que era a quarta classe na época, que agora é o quarto ano, e o resto era mesmo muito difícil continuar a estudar depois por isso a maioria das pessoas com 50 anos ou mais apenas tinham a quarta classe e não mais do que isso. Portanto, essa abertura foi muito importante
e o poder local democrático foi outra das grandes conquistas do 25 de Abril, porque o facto de a população escolher os seus representantes, de a Câmara ter poderes e ter dinheiro para poder intervir a nível local, foi determinante para o desenvolvimento das terras, de todas as terras, tanto a nível das... Começou pelas infraestruturas, porque não havia absolutamente infraestruturas nenhumas, pelas águas, pela água canalizada chegar às casas, pelos esgotos, pela eletricidade, começou-se por aí, porque não havia nada disso, e depois progressivamente foi-se estendendo também a outras áreas, como a educação, a cultura, e aí, portanto, foi mesmo muito, muito importante e determinante para uma mudança também de mentalidades. A escola, por um lado, e o acesso à educação, à cultura, foi determinante para mudar muitas mentalidades e para a evolução desta terra. No caso particular de Castro Verde, também teve um papel determinante o aparecimento, também mais ou menos pouco depois já do 25 de Abril, talvez aí nos anos, no final dos anos, sim, foi pouco após o 25 de Abril, do descobrir as minas em Castro Verde, porque em termos sociais e económicos foi também muito determinante para esta zona, para esta população de Castro Verde e até para toda a zona envolvente, porque permitiu efetivamente a criação de postos de trabalho e a fixação de pessoas nesta terra, porque nós sabemos que o Alentejo tem muita tendência à desertificação. As pessoas são obrigadas, e durante aí os anos 60 houve uma grande migração de pessoas aqui do Alentejo para a zona toda de Lisboa, a zona, por exemplo, a zona sul, a margem sul tem muitos alentejanos, porque as pessoas tinham obrigatoriamente que sair daqui. A terra deixou, e a agricultura deixou de ter aqui um papel importante e de relevo enquanto criador de emprego, e as pessoas tinham que sair daqui. Ora, a mina permitiu a fixação de trabalhadores, com salários mais altos do que é habitual, portanto, nas outras regiões, portanto, os salários são de certa forma elevados, portanto, em relação, tendo em conta que muitas pessoas ganham o ordenado mínimo, e se situa por aí, aqui nestas localidades, a mina, portanto, oferece condições de trabalho melhores, e isso teve influência em termos sociais nesta terra. A grande parte das pessoas dos alunos da Universidade Sénior são pessoas que nessa época não tiveram possibilidades de estudar, mas são pessoas com uma grande sede de conhecimento, que gostam muito de saber e gostam de aprender. É assim, eu, por exemplo, como disse, dou aulas aqui desde o primeiro ano da criação da universidade, e tenho dado todos os anos. Eu já nem sei o que lhes é de ensinar, porque as minhas alunas e alunos não despegam, isto é, todos os anos se inscrevem de novo, todos os anos. Ora, há 11 anos, eu acho que já esgotei tudo aquilo que lhe podia ensinar a elas, porque é assim, em termos da escola, nós, por exemplo, temos um ciclo de 4 ou 5 anos, e depois, mas é que os alunos vão saindo e vêm outros. Agora, elas são sempre as mesmas, e acho que já lhes ensinei praticamente tudo o que sei, mas o que é facto é que a sede de conhecimento é tanta que não se esgota. Portanto, eles participam em tudo, em todas as disciplinas, inscrevem-se em tudo e gostam mesmo de saber. Gostam mesmo de saber, os alunos, e neste momento estão muito aborrecidas e muito tristes e muito sós, porque são obrigadas a estar em casa há quase 2 anos. Portanto, este ano começámos as atividades, ainda as atividades, estamos em janeiro, fomos embora, foi mesmo muito pouco, demos para aí um mês de aulas ou pouco mais que um mês de aulas. E depois ficámos em casa, entretanto, as escolas já reabriram, mas nós aqui temos um problema acrescido, que é a idade das pessoas. E a direção aqui da Universidade e da Associação Sénior Castense
teve medo de arriscar porque a idade é diferente e de começar, pronto, até porque as escolas é obrigatório porque têm exames, pronto, elas nem têm exames, terá que ser para o próximo ano letivo. Como é que é essa relação dos miúdos com a universidade sênior? Existe um diálogo, né, desses sêniors, dessas pessoas mais velhas que têm uma sabedoria, né, incrível, sim. com os miúdos, há uma troca? Tem havido, já, conforme já referi, vários projetos conjuntos. Em termos de literários, por exemplo, já fizemos várias atividades conjuntas. Quando a universidade desenvolve também alguns projetos, convida também alunos a participar. Portanto, tem havido, eu com outros níveis etários, ser, por exemplo, essa parte da participação em aulas de culinária, que foi um projeto que envolveu... que dão as aulas. São os alunos da Universidade Sénior, aqui neste caso, que ensinam, e os professores dessas disciplinas que dão ao mesmo tempo aulas a alunos da Universidade Sénior. Portanto, a cozinha está aqui deste lado, está aqui a bancada. E os alunos, portanto, os professores ficam aqui deste lado, ao fogão, e deste lado estão tanto alunos da Universidade Sénior como alunos mais pequenos, e alguns deles participam na confecção dos alimentos. Isso sei que tem sido feito em conjunto, principalmente receitas tradicionais, mas às vezes acho que também tinha outro tipo de temáticas, por exemplo, de comidas de outros países, e esse tipo de questões também foi algumas vezes tratado. Sim. Acho que, por exemplo, vive aqui uma comunidade chinesa. Por exemplo, vieram ensinar a fazer comida chinesa e ensinavam a fazer comida chinesa aos alunos da Universidade Sénior e aos mais novos. E quem diz chinesa diz de outras nacionalidades. Houve aqui algumas experiências desse género também. Até havido também alguns projetos em conjunto com o Conservatório do Baixo Alentejo, aqui com a parte de Castro Verde, porque há alunos também que têm participado em atividades aqui na Universidade Sénior. Mas já há várias atividades ao longo destes anos, mesmo muitas que têm sido conjuntas entre a escola e a Universidade Sénior. Nós, por exemplo, temos organizado em conjunto com a Biblioteca Escolar alguns chás literários, em que, portanto, fazemos mesmo um chá e à volta, portanto, de uma mesa nós dizemos poesias, lemos textos, tanto lêem uns como lêem outros, tanto lêem os alunos da Universidade Sénior como os alunos mais novos. Eu, por exemplo, fiz isso durante alguns tempos com as turmas de literatura. Portanto, com as turmas de literatura, da disciplina de literatura portuguesa, organizávamos esses encontros, pelo menos um por período. Um deles até foi também em conjunto com o Conservatório, porque fizemos lá, no Conservatório, com alunos que tocavam, os alunos diziam e liam poemas, tanto os alunos da Universidade Sénior como os alunos da escola. Sim, a universidade tem alunos que são pessoas que são residentes em Castro Verde, mas que não são naturais de Castro Verde, pronto, que não, porque são pessoas naturalmente acima dos 50 anos de idade, que residem cá há alguns anos, mas que não são naturais de Castro Verde, mas tem alguns alunos de fora, tem bastantes. E como é que... Inclusive também, de outros concelhos. Portanto, a Universidade Sénior tem aqui alunos que vêm, por exemplo, do Ourique e que vêm aqui às aulas. Que legal. Sim, porque lá não existia a Universidade Sénior e eles vinham aqui às aulas. Por exemplo, eu tive durante alguns anos uma médica que era do Concelho de Ourique e que vinha aqui às aulas de literatura portuguesa. Sim, uma senhora que estava reformada, sim. Nós tivemos a sorte, digamos assim, da Associação Sénior Castrense, de ter encontrado uma presidente da direção que dedica 100% praticamente da sua vida à Associação Sénior Castrense. Não é 100%, mas dedica muito do seu tempo à Associação Sénior Castrense. Ela faz está aqui a tempo inteiro, digamos assim, naturalmente de forma voluntária, de forma graciosa, sem receber absolutamente nada. Ela dedica
a sua vida a isto há estes anos todos, há 11 anos, e tem imprimido uma dinâmica muito grande a esta Associação Sénior Castrense. Eu, que me sinto, como disse, um pouco a fundadora, digamos, desta associação, porque estive no início, nos primeiros anos, eu, enquanto estive no poder autárquico, enquanto fui presidente junta e como estava num órgão executivo, eu nunca fiz parte da direção nessa época. Eu só comecei a fazer parte da direção da associação depois de ter saído da Junta de Freguesia de Castro Verde. Enquanto lá estive, nunca pertencia aos corpos gerentes aqui da associação. Porque, para permitir, portanto, uma maior independência, digamos, porque naturalmente que a Junta de Freguesia iria auxiliar a Universidade Sénior Castrense através de apoios, e então não misturámos as coisas. Quando a associação foi criada, ganhou pernas próprias para andar e começou a andar por ela própria. Portanto, a partir desse momento, o único apoio da Junta de Freguesia era a atribuição de um subsídio e nada mais do que isso. Fez algum tipo de diferença esse galardão? Como é que funciona isso? Eu esperei muito e vi pouco. Pronto, a falar francamente e o mais sinceramente possível. Tive, portanto, mesmo esperanças de que isto tivesse um significado completamente diferente para Castro Verde, que houvesse um envolvimento muito maior em várias vertentes e, efetivamente, vê-se muito pouco. E onde que a senhora acha? E em termos até também da própria população, o envolvimento da população em relação ao assunto, neste momento é praticamente nulo. A população pouco conhece. A população pouco conhece o projeto, ou sabe quais são os objetivos deste projeto, ou se envolve, até porque não tem praticamente nos últimos anos havido quase nenhuma atividade relacionada com a biosfera da Unesco, muito pouco. Falta o envolvimento da sociedade, mas para haver o envolvimento da sociedade é preciso dinamizar, é preciso que chegue à população, é preciso haver atividades que envolvam também a população. É claro, quer dizer, pode haver sempre o argumento de dizer que os tempos atuais, mas é este ano em curso, ou o ano passado, acabaram por dificultar um pouco o processo, né? Pode haver essa justificação, mas de qualquer forma eu penso que não justifica tudo. Penso que devia de haver muito mais atividades relacionadas com, para que se pudesse, portanto, envolver muito mais a população. Como disse, eu sou professora, né? Estou na escola há muitos anos, tive muitos anos na direção da escola, pertenço ao Conselho Geral da escola, fui também presidente do Conselho Geral muitos anos, neste momento deixei agora de ser, mas pertence também ainda ao Conselho Geral da escola, até a própria LPN fez durante muitos anos, porque o Conselho Geral envolve outras associações da comunidade, tem 3 associações da comunidade que são convidados, são cooptados, digamos assim, e votados para pertencerem lá, e a LPN, pelo trabalho com as escolas, foi quase sempre, e ainda é, a Rita Alcazar pertence ainda hoje ao Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Castro Verde. E mesmo a nível de escola, como estou a dizer, penso que há pouco envolvimento. Se eu perguntar aos meus alunos que estão no 12º ano se já ouviram falar nisso, eu duvido que tivessem ouvido. Portanto, e já estão além há vários anos na escola. Não sei se ouviram, se não ouviram, mas duvido. Ou a maior parte deles não ouviu falar da reserva da biosfera da Unesco, ou então ouviram quando foi atribuído essa distinção, quando essa distinção foi atribuída, e a partir daí tudo morreu um pouco, acho eu. Precisava de ações de divulgação, de sensibilização, atividades, culturais, etc., que também divulgassem. A reserva da biosfera, para mim, significa, pronto, eu não estou muito ligada, pronto, e não acompanhei assim muito diretamente. A minha área de formação e tudo também não está muito ligado ao assunto, embora tudo está ligado. Mas eu penso que a atribuição dessa distinção a Castro Verde, que foi merecida,
Porque Castro Verde soube preservar o meio ambiente e soube, desde portanto, de há muitos anos atrás, zelar para que, por exemplo, hoje Castro Verde não esteja coberto de uma sementeira intensiva de oliveiras, como, por exemplo, estão a maior parte dos concelhos aqui do nosso Alentejo. Porque o território está, a maior parte tem essa zona, portanto não permite esse tipo de plantações. Acho que soube preservar o ambiente em conjunto e numa grande sintonia com os agricultores, com a LPN e com o município, que houve essas entidades, portanto houve um trabalho muito grande de proteção do meio ambiente e que tem que continuar nesse caminho e devia de continuar nesse caminho. E temo que possa estar um bocadinho a esquecer e a desvirtuar essa mesma questão. Temo que isso possa acontecer. É preciso talvez inverter esse caminho e fazer mais força. Não estou a atribuir culpas a ninguém específico, mas acho que realmente, já disse, pode haver essa justificação de que o tempo não tem permitido outro tipo de atividades, mas acho que tem que se investir muito mais nessa área em Castro Verde, para que nós dignifiquemos efetivamente um galardão que nos foi atribuído. Eu penso que a Universidade Sénior até já faz algum trabalho nesse sentido, através de muitas das aulas que tem, através da colaboração mais estreita também com a LPN, através de muitas visitas de campo que também tem feito, portanto, e que deve continuar. Era uma das coisas, portanto, eles naturalmente têm uma vida também muito ligada à terra, muito ligada ao campo, à preservação de muitos outros valores também culturais que estão, penso eu, que estão também muito ligados a isso, a valorização do cante. A nossa Universidade Sénior, por exemplo, tem também a aprendizagem da viola campaniça, tem uma turma de aprendizagem do toque da viola campaniça, que é algo que está muito ligado à tradição e à raiz cultural também aqui do meio. Portanto, preservando todas essas e criando disciplinas, que é o caso, que já existem, penso que nós estamos a fazer um trabalho nesse sentido.